No universo de Nanatsu no Taizai, os 10 mandamentos são compostos por 10 demônios ultrapoderosos, escolhidos a dedo pelo próprio Rei Demônio, recebendo uma parcela de seu poder e agir em seu nome também. Cada um desses monstros era extremamente poderoso, e seus mandamentos possuíam capacidades únicas também. E eles foram os grandes vilões por uma boa parte da história de Nanatsu. Mas e agora em Mokoshiroko no Yonkishi, o que rolou com cada um dos 10 mandamentos na nova geração? Estão vivos ou estão mortos? E é isso que vamos entender no vídeo de hoje. Sem mais delongas então, sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e bora pro vídeo! Vamos dar início com Meracila, o mandamento da fé. E já Meracila, depois de apanhar pro Escanor, só foi ladeira abaixo até que finalmente reapareceu em Mokoshiroko, sendo inclusive um dos principais vilões. Durante a guerra final em Nanatsu, a Elizabeth usou seu tranquilize para remover todo o miasma do corpo de Meracila, o que fez que ela perdesse sua forma monstruosa e voltasse a ser uma pequena cobra inofensiva, que foi presa em um tubo pela Merlin. Durante a nova Guerra Santa, quando Meliodas começou a reunir os 10 mandamentos para enfrentar o Rei Demônio, o tubo de Merlin que prendia Meracila se quebrou, seu mandamento foi roubado pelo Meliodas, mas o seu corpo foi liberto. E já entrando em Mokoshiroko, durante a nova geração, Meracila conseguiu recuperar o seu corpo humanoide e começou a trabalhar para o Rei do Caos, Arthur Pendragon, que emprestou a ela uma pequena parte do seu poder para que o ex-mandamento se tornasse o Chaos Meracila. E ela então invade o reino de Liones disfarçada, mas é parada e descoberta por alguns cavaleiros mágicos. Meracila então põe seu plano em ação, ela tira a cabeça petrificada de Galande e usa o poder do caos para reanimá-lo, dando origem ao Chaos Galande. Nesse momento ambos declaram sua intenção de matar os 7 pecados capitais e os 4 cavaleiros do Apocalipse como vingança. Chaos Meracila começa a lutar contra o Tristan, e ela invoca uma criatura criada a partir da fusão de almas de demônios e deusas, tornando os poderes divinos de Tristan ineficazes. E ela sente nojo do Tristan por ele ser um Nephilim, que é o filho de um demônio e uma deusa, e também pelo garoto ser tão parecido com sua mãe Elizabeth e muito diferente do seu pai Meliodas. Quando Lancelot se junta para ajudar o Tristan, Chaos Meracila é obrigado a liberar o seu poder, assumindo sua forma original de cobra, mas que dessa vez foi facilmente derrotada e picotada pelo Tristan, que agora tinha começado a usar os seus poderes demoníacos. Meracila, em seu último esforço, usa o cajado do caos dado a ela pelo próprio rei Arthur para se fundir com Galande, resultando em uma poderosa abominação chamada de Mela Galande, mas tão forte que era capaz de resistir a ataques simultâneos de 3 cavaleiros do Apocalipse ao mesmo tempo. Mas no fim, a nova geração superou tudo, Tristan unindo perfeitamente seus poderes demoníacos e divinos, com as suas espadas especiais conseguiu destruir o monstro, dessa vez matando Meracila para todo sempre. Próximo temos o Starossa / Mael, o mandamento do amor. E antes de qualquer explicação, pra quem não sabe, Starossa e Mael são absolutamente a mesma pessoa, ok? E já o que rolou foi o seguinte: na Guerra Santa de 3.000 anos atrás, o mago demônio Golter usou os seus poderes para reforjar as memórias de Mael de todas as outras milhares de pessoas na guerra. Golter fez que todos acreditassem que o arcanjo Mael morria enfrentando os 10 mandamentos, quando na verdade agora Mael tinha uma nova identidade que nem ele mesmo sabia. E agora ele se chamava Starossa, o filho do rei demônio, irmão de Meliodas e Zeldris, e consequentemente o mandamento do amor. E já no final de Nanatsu, toda a verdade veio à tona. O Starossa surtou, absorveu diversos mandamentos, e depois de muita luta contra aquele monstro, ele finalmente recobrou as suas memórias, e o arcanjo Mael mais uma vez ressurgiu. E já entrando em Mokoshiroko no Yonkishi, sabemos que Mael, ao fim da nova Guerra Santa, emprestou pela última vez a sua graça Sunshine para o Escanor enfrentar o Rei Demônio. Só que mesmo depois de terem derrotado o rei, a morte do Escanor e até mesmo a redenção com a derrota da divindade suprema, a graça do Sol não retornou para o Mael. Pelo contrário, o poder escolheu um novo sucessor, que é a Gawain dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Temos bem poucas informações sobre Mael na nova geração, mas com a derrota da divindade suprema, a morte do rio Doshel, é bem provável que Mael, mesmo sem a sua graça, seja o maior nome do clã das deusas atualmente e esteja governando e cuidando do clã divino nesse momento. Lembrando que Elizabeth não sucedeu a sua mãe como rainha do clã.
Mais um, e temos os Eldris, o mandamento da piedade. Zeldris teve um dos destinos mais legais entre os 10 mandamentos. Ele que no verso de Nanatsu era um guerreiro de elite, servindo seu pai o Rei Demônio, agindo como seu executor. Zeldris por muito tempo também foi o líder dos 10 mandamentos, bem como o mais forte do grupo. E já durante a guerra final, ele acabou se ferrando um cadinho, apanhou até enjoar para os Canor, apanhou para cada um dos arcanjos, mas bateu também. Teve seu corpo roubado pelo seu pai também. O Rei Demônio queria o corpo e poder do Meliodas, mas como não estava conseguindo, ele foi nos Zeldris mesmo. E cá entre nós, o Rei Demônio jovem no corpo de Zeldris era tão insano quanto no corpo de Meliodas. Mas ele conseguiu ser liberto com a ajuda dos 7 pecados capitais, e principalmente com a ajuda de Gelda, sua amada, que fez os Zeldris reagir contra o rei e quebrar aquele controle. E vale lembrar que depois da derrota do Rei Demônio, durante o arco dos Amaldiçoados pela Luz, os Zeldris foi de extrema importância para acabar com a divindade suprema também. Afinal, ele e o Meliodas juntos que deram o golpe final naquela véia gostosa. E já entrando em Mokoshiroko, os Zeldris e Gelda acabaram se casando e decidiram ir para o submundo para reconstruir aquele lugar. Dessa vez como uma terra de paz, em que cada demônio poderia viver pacificamente e fazer o que bem entender. Todos os demônios aceitaram a liderança de Zeldris e consequentemente ele se tornou o novo Rei Demônio e a Gelda a Rainha Demônio. E já inclusive, para quem não sabe, Zeldris e Gelda cuidaram de Percival bebê há 15 anos atrás, quando de alguma forma Percival caiu ou foi jogado no mundo demoníaco. E isso explica o porquê ele sabe a língua dos demônios, pois foram Zeldris e Gelda que ensinaram a ele, e ambos têm muito carinho pelo Cavaleiro da Morte. E outra coisa, o Zeldris hoje é extremamente mais poderoso do que era no fim da Nova Guerra Santa em Nanatsu. Isso porque ele está constantemente absorvendo miasma presente no submundo, que aumenta drasticamente os seus poderes. Próximo temos o Galandi, o mandamento da verdade. Galandi em Nanatsu no Taizai acabou sendo petrificado pelo seu próprio mandamento depois de fugir de sua luta contra o Escanor. No arco do prelúdio da Nova Guerra Santa, os Eldris convocou todos os mandamentos para se reunirem no castelo de Camelot. E eventualmente o Starossa encontrou a estátua de Galandi e ambos conseguiram se comunicar telepaticamente. Galandi pede que Starossa faça que Zeldris suspenda o seu mandamento e o liberte daquela estátua. Mas o Starossa, como um belo arrombadinho, diz que aquilo seria muito chato, e ele então destrói completamente a estátua de Galandi e rouba seu mandamento da verdade para si. Todos achavam que Galandi havia sido morto de vez ali, mas na verdade não. E já em Mokoshiroko no Yonkishi, a Meracila conseguiu encontrar a cabeça petrificada de Galandi. Depois de invadir Liones, ela usa o poder do caos dado a ela pelo Arthur Pendragon, e então revive o ex-mandamento dando a ele um novo corpo, criando o Chaos Galandi. Nessa forma, Galandi era absurdamente poderoso. Uma pequena demonstração de sua força foi capaz de dividir o reino de Liones ao meio, com apenas um único movimento de mão. E ele evitou humanos, mas matou centenas de fadas e gigantes no caminho. Quando os 4 Cavaleiros do Apocalipse chegam para defender o reino, Galandi na hora sente que Gawain tinha o mesmo poder mágico que Escanor, e ele fica em choque e se pergunta como aquilo era possível. Galandi ataca de forma instintiva os jovens garotos, socando Percival com muita força para longe, depois partindo de maneira furiosa para cima de Gawain, desferindo uma série de golpes brutais contra ela. Começa então uma violenta batalha entre Gawain e Chaos Galandi, e após muita porrada Gawain consegue abrir o torso do monstro, e antes que Galandi pudesse se regenerar, Percival introduz nele seus golems mágicos, produzindo uma gigantesca explosão dentro do demônio e derrotando ele na hora. Mas Meracila usou o cajado do caos e se fundiu com Galandi, e gerando um monstro brutal chamado de Mela Galandi. E apesar da força extraordinária da criatura, eles acabaram sendo mortos de vez pelo Tristan, usando seus poderes demoníacos e divinos ao máximo. Rapaziada, quanto aos outros mandamentos, eles não têm mais história em Mokoshiroko no Yonkishi, afinal eles morreram em Nanatsu no Taizai, beleza? Relembrando rapidamente, Gloxinia, o mandamento do repouso, e Dolor, o mandamento da paciência, morreram para Chandler, o mestre de Meliodas, dando suas vidas para proteger o King e a Diane. Já Derrier, o mandamento da pureza, e o Mons Piet, o mandamento da redenção, ambos foram mortos para o Mael / Starossa quando ele estava caçando todos os mandamentos.
E já o Fraudin, o mandamento do altruísmo, morreu como vingança do Meliodas. E o Greyhord, o mandamento do pacifismo, morreu para a Merlin sendo usado como experimento. E é isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição, segue a gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado, vocês são os melhores e valeu!